Seja bem-vindo ao canal de cortes do podcast Fundamentos. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, ativar as notificações e também usar esse link para compartilhar com outras pessoas se esse conteúdo te abençoar. Um abraço e que Jesus te abençoe. A minha história é um pouco distinta da de Eric, porque eu vim de uma família de 6 irmãos, ou seja, 7 filhos, tá? Assim, meu pai, minha mãe não conheciam nada do Evangelho, nada que pudessem passar assim de concreto de Deus para mim. Na verdade, eu vim de uma família meio confusa, minha irmã envolvida no candomblé, minha mãe também, um pouco. Depois se envolveu com o espiritismo, mas minha irmã com o candomblé. Isso quando eu comecei a me entender como gente, aos 12, 13, 14 anos, eu ia com meu pai e minha mãe para o espiritismo e fui uma vez assistir a questão do candomblé. Mas eu me dizia católico, como todos se dizem, né? Católico. E aos meus entre 16 e 17 anos, eu estava assim, naquela situação de que sabia que a vida que eu levava era errada, não porque eu li a Bíblia, não porque alguém tinha me falado, mas eu creio que Deus dá uma consciência, né? Quando a pessoa anda errado. Eu odiava meu pai, porque meu pai era ébrio, então ele maltratava muito minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que eu amava muito. Então minha cabeça estava confusa, tá? Eu queria mudar de vida, queria ser uma pessoa diferente. E aí eu teve um período que eu tentei entrar para um grupo de jovens na Igreja Católica. Só que não deu certo, saí, tá? E vivia uma vida meio confusa comigo mesmo, fazia as minhas rezas à noite, e teve uma vez que eu queria sumir do mundo. E eu creio que foi nesse auge aí de loucura, de pensava em sair de casa quando fizesse 18 anos, né? E lá, pelos meus 17 anos, novembro de 82, tá? Eu conheci na escola uma jovem que era diferente das pessoas que eu conhecia como crente. Não era uma pessoa fechada, mas também não era uma daquelas pessoas igual as minhas colegas de colégio. E essa pessoa um dia me convidou, falou de Jesus para mim e me convidou para estar em um encontro. Esse encontro era na casa de Marcos e de Mário. E o pessoal passava o dia todo juntos. E eu fui lá, tá? E nesse dia a gente ficou para almoçar e aí falaram de Jesus para mim. Éramos mais ou menos uns 50 pessoas, mais ou menos isso, quando era na casa onde morava Marcos, Mário, ela também morava nessa casa, morava um monte de gente. Sérgio, parece que Sérgio morava lá, Jane era uma escocesa. Então eu me encantei com esse Jesus, porque esse Jesus transformou minha vida. Um jovem aos 17 anos que pensava em loucuras, e esse Jesus mudou. Então eu queria mudar de vida. E Jesus me apresentou uma vida nova. Tanto é que me deram um texto que só depois que eu fui compreender direito, tá? Esse texto está lá em Mateus 7. Posso ler? Claro, fica à vontade. Claro. Mateus 7, 13
14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então, eu fui entender depois que o caminho largo, espaçoso, era a vida que eu levava. Não precisava dar satisfação a ninguém da minha vida, era dono do meu nariz. Meus pais me achavam bonzinho, mas, na verdade, eles não me conheciam. Eu precisava agora me dar a conhecer. Então, eu creio que Deus fez uma transformação tremenda em minha vida, porque eu passei a viver esse evangelho. A primeira vez que eu tive contato com Jesus, a primeira vez que eu tive contato com o evangelho, e aos 17 anos eu pude experimentar a vida de Jesus. E foi tremendo, porque as coisas em casa não mudaram, continuaram a mesma. Meu pai continuou sendo a mesma pessoa, minha mãe também. Mas depois de alguns anos, orando por eles, minha mãe se converte. Ah, como eu me enchi de alegria, porque era uma pessoa que eu amava muito, se convertendo. Então foi tremendo para mim. Depois minha irmã, essa que era do candomblé, que eu pensava que nunca ia se converter, porque era muito envolvida porque ela recebia as entidades, tá? Uhum. Ela manifestava, e eu estava presente, às vezes, quando ela manifestava, antes dos meus 17 anos, e ela se converteu, mas se converteu de verdade, uma discípula em Cristo, de viver o evangelho. E hoje ela está lá junto com Jesus, né? Faleceu aos 60 e poucos anos de idade, que foi um modelo de vida para mim. Depois foram outros meus irmãos, depois veio o meu pai. Meu pai já veio assim muito depois de muitos anos, mas graças a Deus, tanto meu pai quanto minha mãe hoje já estão lá com Jesus. E aos 25 anos eu me caso, tá? Em dezembro de 90, me caso justamente com essa pessoa que pregou o evangelho para mim. Explica essa história, vamos lá. Vou explicar. Interesseiro. Não, nada disso. Interesseira, né? Ela. Todas as vezes que eu falo isso, eu tenho que explicar a história. Não, na verdade, não havia nenhum interesse. Tanto é que quando eu me converti, tá? Depois de algum tempo, eu me interessei por uma irmã, e ela estava interessada por outra pessoa, então não havia nada assim de interesse. Depois de algum tempo, certo, de convivência, foi que a gente resolveu se conhecer, tá? Ou seja, ser mais do que amigos. Então, depois de muito tempo. Então, na época não havia nada, nenhum sentimento. Apenas uma boa amizade. Então, casei-me e, graças a Deus, depois, aliás, antes do casamento, tem uma história interessante, porque essa questão de companheirismo, tá? Eu creio que Deus utilizou muito para me lapidar, me transformar. Eu digo que antes do Eric, né? Porque, é claro, Eric, a gente tem uns 5, 6 anos, mais ou menos, junto com Paulo Soares, tá? Somos um trio Parada Dura. Somos um trio, eu, Eric e Paulo Soares, outro nosso companheiro. E funciona, viu? Então, foi tremendo essa questão de companheirismo. Por quê? Porque foram homens irmãos que estiveram comigo, passaram na minha vida, formaram, foram instrumento de Deus para formar o meu caráter, tá? E nessa aí, teve um de especial que saímos como líder, eu do grupo caseiro de Sérgio, que era meu discipulador na época, então eu tinha alguns discípulos antes de casar,
E aí eu quero animar aí essa juventude, tá? Antes dos meus 25 anos já tinha discípulos, e ele também. Então saímos para formar um grupo caseiro. Luiz saiu também. Então, antes dos 25 anos, a gente tinha um grupo caseiro. E o grupo caseiro era na praça, porque a gente, dois solteiros, eu não podia levar para minha casa, porque meu pai ainda não era convertido, ele não podia levar para a casa dele, não tínhamos casa, então a gente ia se reunir onde? Na praça. Chovia, fazia sol, agora só tinha homens, tá? Cheio de homem, um grupo caseiro só de homem na praça. Mas sinceramente, foi uma vivência, uma experiência muito boa, essa experiência que eu tive com o Luizão. Depois Jane, essa aí, irmã, foi para um apartamento, nos chamou, cedeu o apartamento dela para a gente, e aí foi que esse grupo caseiro floresceu, né? Ou seja, colocaram algumas irmãs lá para embelezar a coisa, aí ficou melhor. Mas antes só tinha homens. E aí depois, foi aí depois de um bom tempinho que eu peguei e me casei, depois o Luiz casou-se também. Então, foi essa a minha história. E hoje, graças a Deus, depois mais ou menos uns 8 companheiros que eu tive, hoje eu estou aqui, junto com o Eric, caminhando com o Paulinho, com o Eric, fazendo a obra, buscando cada vez mais ser lapidado, aperfeiçoado, cuidado por eles, corrigido. Mas fica aí. Então, essa é a minha história. Quem não conhecia. Eu digo sempre, viu? Desculpa, Eric. Desculpa. Me parece... Ó, eu sou ruim de data, tá? Ruim, eu não sou igual a Eric, não. Sou péssimo de data. Mas me parece que eu fui ordenado a pastor em 2000, foi 2001. Tá? Eu sou péssimo de data, mas me parece que foi esse período aí, tá? Pois eu digo sempre, viu, Jean e Fernando, que eu sou uma bênção na vida de Diniz e de Paulo, viu? Sou, porque eu dou um bocado de oportunidade desses caras de amar, de perdoar, de ter misericórdia. É verdade. Esses caras estão bem mais santos depois que andaram comigo, viu? Porque eu dou um trabalho para eles invocado. É verdade. Tratamento intensivo. A gente fica batendo pau ímpar para ver quem vai dar trabalho Sim. a mais para o outro. Muito bom.